Vamos seguir aqui o noticiário, porque eu tenho uma pergunta para te fazer agora. Quanto sobra do seu salário depois que você paga as contas do mês? Uma pesquisa da Serasa Experian revelou que mais de 70% dos trabalhadores brasileiros têm a renda comprometida com essas despesas. Olha isso. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Gires Contini, que é diretor de serviços de crédito da instituição. Oi, tudo bem? Bem-vindo à Band News TV. Olá, bom dia. Dia. Jesse, quando a gente fala de contas comprometidas, de salário comprometido, do quanto sobra no fim do mês, para muitas famílias isso é sinônimo de tensão. Muita gente fazendo essa conta errada e comprometendo muito mais do que deveria mensal, hein? Exatamente. E os números mostram, né, o quanto que a macroeconomia é importante para fazer com que as famílias consigam ter um melhor sobra, né, de renda ao final do mês. Então, por mais que ao longo dos últimos anos, de 2022 a 2025, esse índice de comprometimento de renda, que nada mais é do que o dinheiro que sobra no final do mês, depois do pagamento de todas as dívidas, né, ele tenha melhorado, ele tenha reduzido, né, então quanto menos comprometimento de renda o brasileiro começa começa quando o mês está iniciando, melhor. Esse indicador ele tem melhorado. Por outro lado, ele acaba não sendo suficiente ainda para que a redução da inadimplência ela seja percebida, né? Então, está melhorando o comprometimento, né? Reduzindo ele, está sobrando um pouquinho mais de dinheiro no final do mês, principalmente para aquelas famílias que ganham acima de 3 salários mínimos, mas isso ainda não está sendo suficiente para reduzir a inadimplência que a gente tem percebido no país. Agora, quando a gente fala aí dessa porcentagem de comprometimento, a gente está falando mais da metade, né, do que a pessoa recebe. O que mais pesa aí nesse contexto geral? Porque eu imagino que com contas, né, com um orçamento tão comprometido, me vêm as despesas fixas, que aí não tem como fugir, mas são quais outros itens que ganham esse destaque? Bom, isso de fato, né, esse índice ele está levando em conta todos os gastos que esses brasileiros têm, mas ele começa a estar muito baseado na renda, nos gastos fixos mesmo. Então a gente vê aqui todas aquelas dívidas que já estão comprometidas, né, pagamento de financiamentos, determinadas parcelas, cartões de crédito, mas ele também está considerando gastos que as pessoas acabam tendo, por exemplo, em deliveries, né, que muitas vezes são pagos dentro do cartão de crédito. Então são aquele bom e velho comecei o mês, só que eu já começo o mês tendo uma parcela muito grande comprometida. Relembrando, né, apesar de que esse indicador ele de fato ele tem reduzido ao longo dos últimos anos, o que é positivo, o que mostra que está sobrando um pouquinho mais de dinheiro do que estava sobrando antes. E a gente torce para que sobre cada vez mais, né? O brasileiro, eu sempre digo que essa parte financeira deveria ser um assunto tratado na escola ainda, né? Nas séries iniciais ali, para que a gente já crescesse com essa administração, né, de uma forma mais equilibrada dentro de casa, enfim, para gerir a nossa própria vida. Agora, olha, falando também sobre esse modelo de consumo, e sobre esse índice, inclusive, a gente tem algumas diferenças, né, diretor? Porque a gente tem as pessoas, às vezes, com dívidas, mas que não são inadimplentes, estão endividadas, mas não são inadimplentes, né? Como o Exatamente. senhor mesmo citou, um exemplo, financiei um apartamento. Então, eu estou entrando aí com essa renda comprometida, mas estou pagando ali certinho a minha conta. Essa pesquisa também traz junta esses dois cenários? Com, com certeza, tá? Quando a gente está falando nesse comprometimento de renda, não está falando exatamente sobre só aquelas dívidas que porventura estejam negativadas ou atrasadas, mas aquelas dívidas que também estão em dia. Então, se tem uma determinada pessoa que começa o mês e ele tem cartão de crédito em aberto, ou ele tem uma parcela de um apartamento e ele está pagando isso em dia, ainda assim isso já está afetando a renda dele, o comprometimento que ele tem, né, de contas a pagar ao longo do mês. Então, esse indicador que a Serasa Experian está trazendo para o mercado de comprometimento de renda, ele leva em consideração as dívidas que estão negativadas, as dívidas que estão atrasadas e os compromissos financeiros que aquela pessoa tem que estão em dia também, mas que eles estão sendo pagos ao longo do mês. E esse cálculo, então, leva em consideração isso, chegando à conclusão para mostrar, cara, qual que é a capacidade de pagamento que essa pessoa tem dentro desse mês corrente. E juntamente com isso,
esse indicador da Serasa, ele acaba trazendo também uma outra informação muito importante na hora de avaliação do crédito, que é qual é a origem da renda dessa pessoa. Essa pessoa é um trabalhador do setor privado com carteira assinada, ele é um trabalhador do setor público com carteira assinada, ele é um trabalhador que tem uma empresa, um CNPJ, ele é um trabalhador rural, né, ou ele é um médico. Então, tudo isso são informações que compõem a informação da renda e que acaba sendo extremamente relevante para o credor conseguir fazer uma melhor análise de crédito na hora de tanto dar um crédito, como naquela hora de, por exemplo, né, avaliar uma pessoa para aumentar um limite de crédito, aumentar o limite do cartão de crédito, por exemplo. Então, isso é extremamente relevante para análise de crédito no mercado, principalmente quando a gente percebe que, por mais que esteja sobrando um pouco mais de dinheiro ao longo do mês, ainda assim nós estamos tendo um aumento da inadimplência. E para a gente finalizar, Gies, esse cenário ele mostra também que a gente está com um estilo de vida um pouco mais elevado, um pouco mais caro. E aí eu até pergunto baseado no que você respondeu. A boa parte dessa renda comprometida é com gasto fixo, é com aquilo que você tem que pagar por mês. Então isso também reflete conta de luz mais alta, mais cedo a gente falava de conta de gás também em algumas regiões. Mostra também que os nossos gastos diários, esses gastos estão maiores, estão pesando mais um pouquinho? De certo modo, mostram sim, porque tudo que a gente tem de compromisso a pagar está sendo considerado aqui. Então, quando a gente vê um aumento dos gastos com energia, com transporte, com alimentação, isso também está sendo considerado dentro desse indicador. Então, isso é um ponto que a gente acaba sempre trazendo, né, da importância da gente ter um melhor controle financeiro, né, seja anotando, né, tudo que a gente tem a receber e também o que a gente já tem a pagar, limitar o que a gente tem de possível gasto por tipo de categoria, como alimentação, o transporte. No que tange as dívidas fixas, né, assim, se eu tenho uma dívida que tem um juros caro, como é que eu posso fazer para trocar, renegociar e trocar esses juros caros por um juro mais barato? Inclusive tem o próprio feirão da Serasa, né, que é o Serasa Limpa Nome, que ajuda bastante nisso. Cortar desperdícios no dia a dia, né, seja com a questão da troca das lâmpadas, né, por lâmpadas mais econômicas de LED, reduzir tempo no banho, planejar melhor a alimentação, né, reduzindo gastos com delivery. Então, tudo isso acaba ajudando para que essas pessoas que estão com um comprometimento alto da sua renda, eles possam reduzir esse comprometimento quando começa o mês, de modo a sobrar um pouco mais de dinheiro, até que chega ao ponto dele conseguir passar a fazer economias e, quem sabe, investimentos. Essa prática de pedir a comida, do lanchinho, com certeza traz um impacto. Eu falo até por experiência própria. A gente fica, tá baratinho, mas no final do mês isso vem como uma bola de neve no cartão de crédito. Obrigada, viu, Gies, pela sua participação. Gies Contini, que é diretor de serviços de crédito da instituição Serasa Experian. Até uma próxima por aqui. Eu que agradeço. Bom dia para todo mundo. Tchau, tchau.